Dia 135, Números, capítulo 24. Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores, mas olhou para o deserto. E quando ele viu Israel acampando tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Esta mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi, são palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. São como vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores do Senhor mesmo plantou, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordaram, e suas plantações serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino receberá muitas honras. Deus o tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas e quebram seus ossos, e suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam, e como uma leoa se deitam, que tem coragem de acordar este leão. Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoado os que te amaldiçoam. Então Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio e lhe disse: chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já o abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu queria dar muitos presentes para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque: eu disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, se o Senhor não me autorizar, não posso fazer coisa alguma de minha própria vontade. Tanto bem como mal, farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba o que Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que podes ver claramente, palavras daquele que presta atenção no que Deus diz, porque conhece a sabedoria do Deus Altíssimo, daquele que tem visão de Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Veja o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó e de Israel se levantará um rei. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Então Balaão viu os amalequitas e disse: Amaleque era um dos principais países, mas ele será destruído para sempre. Depois viu os queneus e fez esta profecia: o lugar onde vocês moram é seguro. Vocês construíram cidades em montes altos, mas vocês, queneus, serão destruídos
quando o rei da Síria os levar prisioneiros. Balaão profetizou ainda o seguinte: quem conseguirá escapar quando Deus fizer essas coisas? Virão navios de Chipre para afligir a Assíria e Eber, mas no final também serão destruídos. Então Balaão voltou para o seu país e Balaque seguiu seu caminho. Salmos, capítulo 66. Gritem louvores a Deus, povos de toda a terra. Anunciem com salmos o seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus: como despertam admiração as suas obras. Por causa do seu grande poder, seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, cantando salmos e hinos para louvar o seu nome. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que ele faz em favor do seu povo. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e o povo atravessou o rio Jordão, sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo! Ele reina para sempre sobre toda a terra, com o seu grande poder. Cuidado, rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. Povos do mundo, louvem o nosso Deus, cantando louvores em tom alto e bom som. É Ele quem protege nossa vida e nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. Ó Senhor, nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre as nossas costas. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Agora eu quero trazer o seu templo, os meus sacrifícios queimados para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor. As promessas que os meus lábios fizeram, a minha boca falou quando estava passando por dificuldades. Aqui estão os meus sacrifícios, carneiros, novilhos e cabritos sem defeito. A fumaça dos sacrifícios subirá até o Senhor. Venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Vou contar a vocês tudo o que Ele fez por mim. A Ele clamei pedindo ajuda e com uma língua o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido, mas Deus me ouviu e Ele entendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar o seu amor constante e fiel. Salmos, capítulo 67. Que Deus nos salve com sua graça e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Que Deus nos abençoe e todos os povos mais distantes da terra
temam ao Senhor. Isaías, capítulo 14. Isso tudo vai acontecer porque o Senhor ainda tem muita compaixão de Jacó e escolherá Israel para ser o seu povo. Ele os trará de volta para morar em Israel. Muitas pessoas de outros povos se juntarão a eles e farão parte de sua descendência. As outras nações do mundo os levarão de volta à sua terra. Os que forem morar com eles em Israel serão os seus servos e servas. As nações que antes haviam escravizado os israelitas serão escravizadas por eles e dominarão aqueles que antes os dominavam. Naquele dia em que o Senhor der descanso ao seu povo da tristeza e do medo, do sofrimento e da escravidão, vocês vão zombar do rei da Babilônia, dizendo: sua hora chegou, opressor, o seu grande poder acabou. O Senhor destruiu seu perverso poder, quebrou seu governo cheio de maldade. Você destruiu muitas nações com seus terríveis ataques. Você perseguiu meu povo cheio de ódio. Você dominou os povos com terrível violência. Mas agora a terra descansa em paz e tranquilidade. Todos irrompem de alegria. Até as árvores das florestas, os cipestres, os cedros do Líbano cantam de alegria. Acabou o poder do rei da Babilônia. De agora em diante, ninguém virá nos derrubar. Todos os habitantes das profundezas de Sheol se movimentaram para assistir à sua chegada. Reis e príncipes da terra mortos há muito tempo lá estão para recebê-lo. A uma só voz todos eles dirão: agora você é tão fraco quanto nós e tornou-se como um de nós. A sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas harpas. Sua cama é de larvas e o seu lençol de vermes. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Você que atacava e conquistava outras nações foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu vou subir bem alto nos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no monte Sião ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Mas você vai ser jogado violentamente nas profundezas de Sheol, no mais profundo abismo. Lá, quem olhar para você perguntará, olhando espantado: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, que transformou o mundo num deserto, que destruiu grandes cidades e não deixava que os prisioneiros voltassem para casa? Os reis de outras nações foram enterrados em sua própria sepultura com muita honra, mas o seu corpo é tirado e jogado fora como uma planta morta, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os de que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não terá uma bela sepultura como os outros reis, porque destruiu sua nação e matou seu povo. Seus filhos e netos não serão reis como você. Preparem um lugar para matar os filhos dele por causa da maldade dos seus antepassados, para que eles não venham a dominar a terra nem reconstruir as cidades do mundo.
Eu mesmo, diz o Senhor Todo-Poderoso, serei o seu inimigo. Eu mesmo impedirei que os filhos e netos do rei da Babilônia reinem. Vou riscar essa família do mapa. Transformarei a Babilônia numa terra de brejos onde só viverão as corujas. Vou varrer esta terra com vassoura de destruição, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso fez uma promessa solene. Vou cumprir o que planejei, como pensei, assim será. Vou destruir o exército assírio quando ele marchar em Israel. Vou esmagar seus soldados sobre os montes da minha terra. Quebrarei as correntes que os assírios prendiam os israelitas e tirarei o fardo dos seus ombros. Esse é o meu plano para toda a terra, o plano que eu vou cumprir através do meu grande poder que se estende sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor Todo-Poderoso. Quem poderá mudar os seus planos? Ele já se estendeu a sua mão, quem poderá fazê-la recuar? No ano em que o rei Acaz morreu, Deus me revelou o seguinte julgamento: vocês, filisteus, não fiquem alegres, porque a vara que os fere está quebrada. Em lugar de cobrar, virá uma serpente ainda mais venenosa, muito mais perigosa, que vai destruir todos vocês. Eu serei o pastor dos pobres do meu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Mas vocês, filisteus, morrerão de fome, e os que escaparam da fome morrerão na guerra. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Todos vocês, filisteus, chorem de desespero. O seu castigo já foi determinado, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um grande exército com nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta daremos aos mensageiros dos filisteus? Digam a eles: foi o Senhor quem fundou a cidade de Jerusalém. Lá os aflitos de Israel que estiverem em dificuldade encontrarão abrigo e proteção.